Bem, amigos da Comando News, agora sim o Conversas do Binder vai receber o Henry Weiner. Ele é conhecedor da Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo. Nós vamos falar sobre a Copersucar Fittipaldi, a única equipe totalmente brasileira da categoria. Então, na verdade, a equipe surgiu ali em meados de 73, mais ou menos, a ideia da equipe, né? O Wilsinho corria pela Brabham, mas ele era aquele famoso piloto pagante, que ainda hoje a gente encontra esse termo, né? Muitos pilotos aí, principalmente do pelotão intermediário para trás, são pilotos pagantes, né? A grande maioria. E o Wilsinho corria no Brabham como piloto pagante, e não estava muito satisfeito, porque ele conseguiu até algum resultado, ele até marcou ponto, acho que em uma ou duas corridas, mas ele pensou o seguinte, pô, eu estou pagando, não sei se era dinheiro dele ou do patrocinador, enfim, pagando para a Brabham com um carro razoável. Aí ele pensou, pô, por que eu não pago para o meu próprio carro? Foi daí que surgiu a ideia. Aí ele já conversou com o engenheiro Ricardo Dívila, que é um engenheiro paulista, engenheiro aeronáutico, que infelizmente faleceu agora no mês passado lá na Europa. E daí ele pediu para viabilizar o projeto desse carro. Seria possível fazer um Fórmula 1 no Brasil? Aí o Dívila fez os estudos e falou, é possível, é difícil, mas é possível. Aí em 74 eles fizeram o desenvolvimento de todo o projeto aqui no Brasil e a Copersucar vinha num plano de expansão, queria expandir a sua marca, né? E nada melhor do que um carro brasileiro na Fórmula 1, né? Categoria top, nada melhor do que a Fórmula 1 para divulgar a marca Copersucar. Aí eles exigiram, então, que o nome da equipe fosse Copersucar Fittipaldi, para eles poderem exibir a marca. Né? E já na primeira temporada eram dois carros ou era um só? Como é que era a composição da equipe no início? Na primeira temporada foi só o carro do Wilsinho só. Né? Eles tiveram muitas dificuldades, né? O projeto era até arrojado, era um carro bonito, interessante de se observar, mas eles tiveram muitas dificuldades, porque era o primeiro ano dele como piloto da própria equipe, do Dívila era o primeiro ano como um projetista oficial, então eles tiveram bastante dificuldades, então ficou num carro só. A partir do segundo ano, eles tiveram já participação. Daí sim, o Emerson saiu da McLaren e foi para a Fittipaldi, né, para a Copersucar. É importante destacar que o Emerson já era bicampeão mundial, né? Já era bicampeão mundial. Né? E 72 pela Lotus e 74 pela McLaren. Até a McLaren não gostou da forma que ele saiu, né? Mas enfim, acabou vindo para a Copersucar. E depois, em 76, teve um segundo carro para o Ingo Hoffmann, mas ele participou só de algumas etapas, o dinheiro já faltava, a equipe já não ia com dois carros, então ficou alternando, algumas corridas com dois carros, algumas com a maioria realmente só com um. E mais ali em 1980, que eles correram a definitivo com dois carros, né, que daí era com o Emerson e com o Keck, mas ele já um pouco mais para frente. Qual era a fabricante do motor da Copersucar? Quem que era o motor deles? Tá, então, todos os anos que eles participaram de 75 a 82 era o Ford, preparado pela Cosworth. Então, sempre foi esse motor, era um Ford V8. Era um motor que a maioria das equipes utilizava. Mas teve uma ocasião, foi em 78, o Emerson queixou-se com a Cosworth porque ele pagava em dia e, segundo ele, estava recebendo um motor de segunda linha, digamos, por isso que o carro talvez rendesse menos. E assim, as inovações do carro da Copersucar, você tem ideia, alguma coisa diferente que eles tenham feito durante esse tempo que eles estiveram na Fórmula 1? O próprio primeiro carro de 75 era um carro bem diferente dos demais. Ele tinha um centro de gravidade baixo, era um carro baixo, o piloto ia bem mais deitado do que os demais, que iam fazer sentados, né? Então tudo isso era para o carro ser mais estável, só que daí isso já levou a outros problemas. A refrigeração do motor, com uma entrada de ar aqui em cima do piloto era muito baixa, era insuficiente, o motor esquentava, a traseira era fechada até o final, parecia um charutinho, só que o motor esquentava, o radiador de óleo esquentava, tem vários problemas. Na segunda ou terceira corrida ele já apareceu com a carenagem da traseira do motor descoberto, porque aquela solução de ser fechada até a traseira, que era bonita até e futurístico, digamos, não funcionou. Ele também teve algumas revoluções, alguma coisa nova, mas que não funcionou. Então, nesse meio do caminho, teve muita coisa que foi testada e não deu muito certo. Ela chegou a se classificar para todas as etapas do Mundial não, ou ficou fora em várias vezes? Assim, como é que foi isso? Teve umas oscilações. Participou de algumas, mas também ficou várias de fora. Alguns circuitos mais lentos, a equipe se dava um pouco melhor.
às vezes nos mais velozes ela ficava de fora, então teve ocasiões que nenhum dos dois se classificou, quando eram os dois carros. E quando eram só, às vezes participou, às vezes ficou de fora. Então realmente teve corridas que eles viajavam para lá com todo o equipamento e acabavam ficando de fora. Infelizmente aconteceu em algumas situações. Eu até pontuei aqui os que participaram. Sem dúvida, claro, os mais famosos foram o Emerson, né, porque já era bicampeão da Fórmula 1 pela Lotus e pela McLaren, e o Keke Rosberg correu na equipe em 80 e 81, só que na época ele ainda não tinha sido campeão. Então foi quase que uma escola para o Keke Rosberg. Tanto que em 81 ele deixou a Copersucar e foi para o Williams quando foi campeão no ano seguinte. Então já no ano seguinte que ele saiu da Copersucar, no caso na época já era Fittipaldi, ele foi campeão da Fórmula 1. Né? E anos mais tarde, claro, o filho dele, Nico, acabou sendo campeão também. Curiosidade, o filho dele foi campeão. E como é que, você tem ideia, você não tinha, acho que nascido na época também, mas tem ideia como é que foi essa movimentação? O Emerson, bicampeão mundial, tá, vamos querer montar uma equipe, mas é uma equipe muito, né, que teoricamente não tem uma história, e ele, bicampeão mundial, ele estava numa fase, ainda estava no auge da carreira e... Então foi assim, em 75 foi só o Wilson, o Emerson não até deu uma força e tal, mas não se misturou no projeto. Em 76 ele abraçou o projeto e falou, agora eu vou tocar esse carro. E aí a mídia ficou muito em cima, né? Nossa, um piloto bicampeão vai tocar o carro da Fittipaldi, é para vencer, ele não vai entrar lá para ser terceiro, quinto lugar, ele vai para ganhar. Só que não foi bem assim, a equipe, ainda que tinha apoio da Copersucar, tinha dificuldade financeira, que às vezes as equipes europeias já não tinham tanta essa dificuldade, né? E todo ano eles cravando, não, agora vem para ganhar, e na verdade acabou batendo na trave e não ganhou. Ainda durante esses anos que a Copersucar não estava estava um pouco inferior a esses anos que ela foi no pódio, eles sempre cravavam, não, o Emerson vai sair da Fittipaldi e vai voltar para a Williams, para a McLaren, tanto que ele recebeu convites da Williams, até a Ferrari teve contato, a Lotus, menos a McLaren, aliás, porque a McLaren ficou queimada da forma que ele saiu. Então ele sempre teve aquela expectativa de ele voltar para uma equipe de ponta, porque ele ainda era um piloto de ponta, né? Só que ali depois de 79 e 80 ele meio cansou e em 81 ele não voltou mais. Tem uma história, tem uma outra equipe ítalo-brasileira na Fórmula 1, né? Ah, sim, teve era Forte Corse, né? Uhum. Ela era do italiano Guido Forte, de um brasileiro, acho que era Carlo Gancia, que era responsável pela parte de patrocinadores do Abílio Diniz. Tanto que era o Roberto Moreno como piloto e o Pedro Paulo Diniz. Só que eles correram acho que 1 ou 2 anos só, e daí o Abílio desistiu desse projeto e o Pedro Paulo foi para a Ligier com os patrocinadores e a equipe já não deixou de existir, né? O Wilson, né, o pai do Wilson, pai do Fittipaldi, ele era contra o projeto. É verdade isso? Sim. Ele foi piloto, né, nas décadas anteriores, ele também foi um famoso narrador de corridas aqui no Brasil. E certamente ele sabia dos custos, né, da dor de cabeça que era ter a equipe. Então ele foi muito contra, inclusive ele dava uma ajuda financeira na época que eles corriam na Europa, ele queria brecar essa ajuda porque ele não era a favor do projeto. Talvez depois até tenha entendido porque teve um sucesso relativo, né? Eu acho que uma coisa assim que infelizmente é da nossa cultura do Brasil é que se não é o campeão não serve, né? Infelizmente é enraizado. O vice não serve, a medalha de prata não serve. Então, né, muitos acabam dizendo que a Fittipaldi foi um eterno fracasso, que eu acho injusto, sabe? Não é uma equipe qualquer que consegue um segundo lugar, nem 2 terceiros, tá? Então, acho que assim, se esteve longe de brilhar, também esteve longe de ser um fracasso. Teve as suas dificuldades no começo, teve as suas dificuldades no final, mas muitas equipes grandes também tiveram dificuldade no decorrer do período, né? Basta lembrar a Jaguar já nos anos 2000, teve bastante dificuldade, era uma equipe demontadora. A própria Honda, que o Rubinho correu, né, antes de virar Brown GP também, teve 1 ou 2 anos ruins. A equipe Sauber, que hoje já não tem mais, que virou Alfa Romeo, teve também participou por muitos anos da Fórmula 1, teve poucos pódios, então não é vergonha nenhuma assim o que a Fittipaldi teve lá suas dificuldades, mas também teve seus bons momentos. Então a equipe teve um segundo lugar, foi esse do Rio de Janeiro com o Emerson, 2 terceiros que foi com o Keck, também com o Emerson em 80, esteve 19 vezes entre os 6 primeiros, contando já esses 2 pódios. Quem pontuava eram os 6 primeiros antes. 6 primeiros pontuavam. Só pontuava os 6 primeiros. Se levar em conta todas as participações que eles chegaram entre os 10 primeiros, que na Fórmula 1 de hoje dá pontos para os 10 primeiros,
ela teria chego na zona de pontuação 40 vezes, e não somente 19 ali até o sexto. Então, seriam 40 vezes que ela teria pontuado. Então, né, tipo, se a equipe não brilhou, também esteve longe de ser ruim. Essa foi mais uma edição do Conversas com o Binder. Siga a gente no Instagram, Conversas com o Binder, e também no nosso site, que os podcasts estão lá. É www.comandonews.com.br.